título da campanha é Eu Vim por causa da tua palavra. Vamos dizer todos juntos? Eu vim por causa da tua palavra. Bonito, mais uma vez. Eu vim por causa da tua palavra. De novo. Eu vim por causa da tua palavra. Então abra Números capítulo 23, versículo de número 19. Livro de Números, capítulo de número 23, versículo de número 19. Vamos estar extraindo daí aquilo que é a vontade do Senhor para a nossa alma esta noite. E eu gostaria de pedir-lhe, não ande, não permita que o teu filho ande. Eu também preciso ouvir a palavra de Deus. E quanto mais reverência, mais bênção o Senhor terá para você. Amém? Números 23, 19, todos acharam, pode dizer amém? Assim está escrito: Deus não é homem para que nem filho do homem para que se porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. E que Deus nessa noite, pela sua multiforme graça, por intermédio do magnífico e querido Espírito Santo, venha nos preparar, assim como o agricultor prepara o terreno para lançar a semente. Que Deus nos prepare a alma e o coração para receber, compreender e aprender da sua bendita palavra, andando paralelamente ao tema do conclave congregacional desta noite. Eu quero vos falar a palavra de Deus, vinculando-a a esse tema: quando a boca de Deus se abre. Quando a boca de Deus se abre. Nesse versículo que tomamos como base para o sermão desta noite, Moisés estava chamando a atenção nos seus escritos para um feito que ficou marcado na história de Israel, que foi a tentativa de Balaque em proferir palavras contra Israel. E então ele busca um profeta do Senhor, porque imaginava ele que o profeta do Senhor possuía autoridade suficiente para amaldiçoar quem quer que fosse. No livro de Daniel, no capítulo de número 6, a partir do versículo 3 até o versículo 6, há um acontecimento que parafraseia esse acontecimento, quando aqueles príncipes da Babilônia, que haviam ido de Jerusalém junto com Daniel, buscavam uma forma de destronar o homem de Deus Daniel. Eles disseram: nada poderemos contra Daniel, se não for na lei do Deus dele. Assim também Balaque entendeu que se buscasse um profeta do Senhor para profetizar contra Israel, Israel seria amaldiçoado e ele poderia vencer os judeus em um possível confronto. O que Balaque não sabia, o que Balaque não esperava, é que o homem de Deus, ele só fala aquilo que sai do coração de Deus. Quando chega Balaão, ele disse: eu vou, mas eu falo aquilo que o Senhor me disser. Durante 3 tentativas, Balaque tentou amaldiçoar aquela nação. Ele esquecera que, por mais miserável que seja o homem, por mais desgraçado que seja o homem, quando eu digo homem, eu falo homem genérico,
dizendo: o homem e a mulher, por mais pecador que ele seja, a partir do momento em que foi alcançado por Deus, pode levantar Satanás, o príncipe das trevas, o Deus deste mundo, com toda a secretaria do inferno, para tentar te amaldiçoar, que Deus converte as maldições em bênçãos, porque a mão de Deus está sobre você. Durante vários contra o povo de Deus, ele até usou a crendice judaica, ofereceu altares ao Deus do céu, na tentativa de convencer a Deus de amaldiçoar o povo e a nação de Israel. E o que Balaque não sabia é que lá em Ur dos Caldeus, quando Deus chamou Abraão para peregrinar pela terra do Sinear, Deus fez uma promessa. Ele disse a Abraão: olha para o céu, Abraão, tente contar as estrelas, assim será a sua descendência. Quem estava passando ali era a descendência abraâmica. Estavam transpondo a planície do Sinear em direção de alcançar a terra de Canaã. Tentaram matá-los por várias vezes. Em alguns momentos, por causa do pecado no meio da congregação, eles sofreram algumas baixas, mas quando arrependeu-se e voltaram para Deus, Deus os concedeu vitórias estupendas, como foi no caso da cidade de Jericó, como foi no caso da cidade de Ai, quando morreram vários soldados na primeira batalha. Descobriram que Acã havia pecado ao pegar aquela túnica da Babilônia lá em Jericó velha. Então Deus impecou juízo no pecado, foi destruído o pecado no meio da congregação. Então Deus disse a Josué: agora levanta com o meu povo, pois eu já tenho dado esta cidade em tuas mãos. Não adianta, meu querido, por menor que seja tu, por tão indiferente que seja tu, assentado sobre o globo da terra, um Deus que vela por você, um Deus que zela por você, um Deus que é responsável por você, pecador ou não, miserável ou não. Deus assina por debaixo da sua certidão de vivência, e ainda que caia, não ficará prostrado, porque o justo cai 6 vezes, 7 vezes Deus o levantará. Nos dias que nós estamos vivendo, algo semelhante está acontecendo. Quantas vezes ouvimos falar sobre aquele assunto, uma frase que é totalmente refutável pelo conteúdo bíblico: estão me fazendo oração contrária. Oração contrária não querem crente, porque Deus é único, Deus é santo, Deus não é amaldiçoador, Deus não é feiticeiro. Deixa orar contrário à vontade. Todas as orações contrárias que chegar no trono com o seu nome, Deus converterá em bênção para você. O Espírito de Deus me leva aos escritos de Samuel, e agora eu vejo Davi fugindo de Saul e passando por umas paragens. Então Simei se levanta e começa a atirar pedras sobre ele. Joabe arranca da espada e diz: rei meu senhor, quer que eu vá lá e extermine com Simei? Então Davi responde: deixe que ele me amaldiçoe, deixe que ele me jogue pedra, quem sabe o Senhor olha para baixo, vê que eu estou me humilhando e me abençoa. Não se preocupem com as pedras que te atiram, não se preocupem com as calúnias que lançam sobre você, porque toda maldição será convertida em bênçãos, assim diz o Senhor. O que
precisamos compreender e entender para esta noite é que Deus jamais abre a sua boca em vão. Quando Deus abre a boca, Ele possui alguns objetivos básicos. Quando Deus abre a sua boca, Ele não abre a boca para falar mal de alguém. Ele não abre a boca simplesmente para contar anedotas com alguém. Deus, quando abre a boca, Ele abre a boca para dois objetivos. E o primeiro deles está aqui em Gênesis, capítulo de número 15, quando diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: esse não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado será o teu herdeiro. Olhe agora para os céus e conta as estrelas, e as podes contar. E ele disse: assim será a tua semente. Sabe o que eu estou tentando dizer com essa? É que Deus, quando abre a boca, em primeiro lugar, Ele abre a boca para te abençoar, quer tenha o seu amigo ou não, quer tenha o seu inimigo ou não. Deus abriu a boca para você e disse: bendito és ao entrares, bendito é ao saíres, bendito ao entrar, bendito ao levantar. A palavra de Deus em Gênesis capítulo de número 31, aí é que me salta bem aos olhos o interesse de Deus em abençoar o homem. Ouça só, Gênesis capítulo de número 31, no versículo de número 3, então disse o Senhor a Jacó: torna-te a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Agora preste bem atenção, a Jacó havia saído fugido da casa de seu pai. Esaú queria matá-lo, e ele saiu na desesperança. Muitos anos após, casado, já com filhos, lá vem ele voltando, e quando ele vai voltando para a sua casa, todo cheio de temor, então ele passa por um local chamado o Val de Jaboque. Ele passa toda a sua família e fica ali sozinho, na tentativa de encontrar-se com Deus. Na virada da madrugada, Deus desce para falar com ele. Ele agarra o anjo do Senhor e diga: não te soltarei enquanto tu não me abençoares. Olha, Jacó, a alva já vem vindo, me deixe voltar, Jacó, deixe-me voltar, não te deixo enquanto não me abençoares. Então me diga o teu nome. O meu nome é Jacó. Aquele anjo disse: tu não serás mais Jacó, porém Israel. E a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Agora preste bem atenção, pastor, onde está a bênção? O nome Jacó significa encarnador, porém Israel significa eleito de Deus para seu louvor e exaltação da sua glória. Esta noite Deus vai abrir a boca para você. Esta noite Deus vai abrir na sua boca, Deus vai rasgar os céus para você, Deus vai falar na sua alma, Deus vai falar ao teu coração. Tem um anjo de Deus aqui esta noite. Eu quero lhe pedir, agarre o teu calcanhar e diga: não te deixe enquanto tu não me abençoares. Em primeiro lugar, a primeira intenção do Senhor é de abençoar. Mentirosamente, algumas pessoas dizem que Deus só abre a boca quando Ele quer amaldiçoar o homem. Eu quero que você entenda: o dia que Deus te amaldiçoar, pode morrer da igreja, pode voltar para o mundo, pode prosseguir
abre a boca para advertir o homem. Quantas vezes nós viemos encontrar Jesus, encontramos a fé e fugimos em determinados atalhos da vida. Em Isaías capítulo 38, no versículo 1, assim está escrito: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus bem que poderia deixar Ezequias morrer por causa do seu pecado. Deus bem que poderia deixar Ezequias sucumbir-se. Porém, Deus jamais esquece dos feitos que você faz perante Ele. Não quero dizer que o seu passado vai encobrir as lambanças do presente, mas antes de Deus sugar a sua revelia, Ele olha para a sua alma e vê se já houve contrição. Antes dele te condenar, Ele te manda uma palavra de advertimento e começa a dizer: cuidado, cuidado, volte, não faça isso, o final será trágico. É assim que Deus está fazendo com a humanidade. Nós estamos na caminhada para a eternidade, e quantos estão pegando atalhos? Sabe o que foi que Deus fez? Ele pegou uma placa de aviso bem grande, e lá naquela placa Ele não escreveu nada. Ele pendurou bem o seu filho com os braços estendidos e dizendo: pare, pare, o céu é para cima, o céu é para cima. Preste bem atenção. Todas as vezes que nós vamos por uma rodovia, que acontece algum acidente ou acontece algum deslizamento de terra, então vem as autoridades e põe ali uma placa de advertimento dizendo: diminua a velocidade, tem um desvio aqui, passa por aqui. Isso que Deus fez foi dessa forma. Nós estávamos sem Deus, sem ser participante da glória. Então o que Ele fez? Ele pôs a cruz bem no meio do caminho e disse: esse caminho aqui é um desvio que te leva direto ao céu. O caminho largo vai para a perdição, mas pegue esse atalho aqui, porque você vai chegar no trono. Eu estou tentando dizer para você: Deus não está tolerando mais o pecado da humanidade, mas Ele tolera as suas ações até você voltar ao arrependimento. E Ele está dizendo: põe em ordem a tua casa, pois a promessa fará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou dizendo: Senhor, lembra-te que eu andei retidão diante do Senhor. Lembra-te de mim. Um dia, ele estava prestes a morrer. Ele estava no alto da cruz. Estava a poucos minutos da sua morte. E alguém estava crucificado junto dele. E um disse assim: se tu és o Cristo, desce daí, salva-te e a nós. O outro disse: ei, nós somos miseráveis, nós merecemos estar aqui, mas este justo nenhum mal fez. Senhor, a Bíblia não diz, mas eu me imagino ele já sentindo as ânsias e as agruras da morte, virando o seu rosto para enxergar o seu interlocutor. Depois de quase 6 horas de agonia, ele olha para ele e ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou bem nos seus olhos, foi no fundo da sua alma e respondeu-lhe: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Talvez você possa não entender, porque não conhece a história. Aos 2 anos de idade, quando Herodes decretou que todo garoto com 2 anos para baixo
Maria envoltou o menino, botou aqui no peito e diz: vão querer matar o menino José. E ele diz: seja feito a vontade de Deus, vamos fugir da cidade. E vão eles fugindo da cidade, mas para sair da cidade só existia uma porta, e lá estavam os algozes do rei, estavam os soldados do reinado, e todo menino que eles encontravam cortavam-lhe o pescoço, vão dizendo, vão chegando, e José dizendo para Maria: será que vão matar o nosso menino? Será que vão acabar com o nosso menino? E ela foi dizendo: não, José, mentira, eu não vou, porque eu sirvo Deus que fez os céus e a terra. E quando vai chegando perto daquele soldado, ele pergunta: o que é que tem aí escondido? É um menino. Eu imagino um outro soldado lá atrás dizendo assim: ei, Benjamin, deixa esse judeuzinho sem vergonha passar, porque se fosse menino, eles não iam proferir nada. Deixa eles passar, quem sabe é uma pedra que está aí. Quando ele ultrapassa os portões da cidade, o céu se abre e os anjos cantam mais uma vez, porque Deus deu livramento ao seu próprio filho. Eles ganharam o caminho do deserto em direção ao Egito. E conta-nos a história que já na virada da madrugada, Maria teve fome, o menino chorava de sede, e ao longe enxergaram uma taberna com uma luz acesa. José foi chegando e ouviu muitas vozes, e lá de fora, à luz do candeeiro, ele gritou: ei! Alguém aí? Então sai um homem por nome de Dimas, e aquele homem chefiava uma quadrilha de ladrões naquelas paragens. Quando ele chegou, os ladrões que ali estavam disse: chefe, eles nos descobriram, vamos matar os três para que ninguém nos ache. O chefe olhou para Maria, condoeu-se da criança e disse: eu prometi para minha mãe, antes de morrer, que nunca mataria uma mulher e uma criança. Dê-lhes pão e água para que prossigam a viagem. E lá foi ele novamente. Naquele momento da cruz, quem estava sendo crucificado era o chefe daquela quadrilha. No momento em que Jesus olhou nele, ele disse: Senhor, lembra-te de mim. O Senhor, que não esquece de nada, lembrou da boa ação que ele fizera, olhou para aquele coração contrito, para a sinceridade da alma, e mesmo na cruz ele teve piedade e salvou uma alma. Eu estou tentando dizer para você que assim como aquele ladrão da cruz, assim como Ezequias, Deus está olhando para você, lembrando daquilo que você já fez para ele, e ainda que o diabo tente te condenar, ele disse: eu transpasso o seu pecado, perdoo as suas falhas, e a minha glória reina em você. Quando a boca de Deus se abre para corrigir. Ser abençoado é muito bom, ser advertido é melhor ainda. A Bíblia diz que Deus corrige a todos quantos Ele ama. Quantas adversões Deus prometeu a Sodoma e Gomorra e eles não deram ouvidos. Quantas vezes Deus chamou a atenção de Tiro e Sidom. Quantas vezes Deus advertiu a Betsaida, a Nínive. Todos conhecem a história de Jonas. Porém, 270 anos depois, a cidade de Nínive foi destruída porque não entenderam a mensagem do profeta. Deus, esta noite, está abrindo a boca para dizer: cuidado, se não voltares para mim, o seu fim será trágico. Ei, Deus está abrindo a boca esta noite para dizer: meu filho, minha filha, eu apago o seu pecado,
assim como eu apago a névoa. É só você voltar para mim. Pastor, onde o Senhor tirou isso? Isaías capítulo 44, versículo 22. Deus está abrindo a sua boca e dizendo: voltai à fortaleza, ó presos da esperança, e eu te restituirei em dobro tudo aquilo que tu perdeu. Pastor, de onde o Senhor tirou isso? Zacarias capítulo 9, versículo de número 12. Deus está abrindo a boca essa noite para te chamar ao local da bênção, pois Ele quer abençoar você. Ele quer abençoar você. Ele quer abençoar você. Deus abre a boca para abençoar. Deus abre a boca para corrigir. Deus abre a boca para dar testemunho de alguém. Jó, capítulo 1, versículo 8. E outro bem. Eu venho de passear pela terra. Eu venho de rodear a terra. Eu venho de visitar a terra. Tu viste lá o meu pronome pessoal possessivo. Meu. O meu servo Jó, íntegro, reto, temente a mim e que se desvia do mal. Você sabe por que até hoje você não foi destruído? É porque um dia Deus abriu a boca para dar testemunho de ti. Quantas vezes o acusador da sua alma esteve lá diante dele te acusando? Senhor, aquele tal de Kleber Isaac que não vale nada, e Deus calado. Senhor, aquela Joaquina não presta, e Deus calado, porque Deus não abre a boca à toa. Senhor, o Manelinho lá que não vale nada. Vamos imaginar. Preste atenção nisso. Ele chega lá com o seu nome e diz: ele não presta, ela não vale nada. Imagine Deus perguntando para ele: cão, que não tem desempregado, meu carro cabeça rachada, se ele não presta, por que você quer ele? Se ela não vale nada, por que é que você a quer? Deus tremendo. Senhor, já que isso não vale nada, eu vou converter isso aí em um Exu, uma pombagira. E se não der nada por conta, eu converto em uma alma penada. Então, se para tu serve para ser Exu, para mim serve para ser profeta. Se para tu serve para ser alma penada, para mim serve para povoar o meu reino. Olhe bem para o irmão que está do seu lado. Olhe bem, fixe bem, olhe para ele, olhe para ele. Olhe para ele, olhe para ele. Agora diz para ele assim: você não está só. Deus não te abandonou. Ele está contigo. Deus ainda dá testemunho de ti. Pode jogar sua mãozinha para cima e adorar a ele, glória a ele. Deus dá testemunho de ti, meu filho. Deus dá testemunho de ti. Você
assassinos de profetas. Deus é tão bom que nem de paz ele se esqueceu. Havia na igreja de Jerusalém um crente assim. Era aquele crente que pegava os cristãos, encerrava nos ferrolhos da prisão e mandava matar. No dia que mataram Estevão, ele estava lá de longe consentindo na morte de Estevão. Um dia, Jesus olhou para aquele tipo de crente e disse: tu vai cair do cavalo hoje. Todo crente que persegue os cristãos, que luta para tentar acusar o seu irmão, um dia ele cai do cavalo. E o que eu mais enalteço a Deus é que quando ele cai do cavalo, a primeira coisa que acontece, ele fica cego. Ele perde a noção de para onde ele tem que ir. Ele perde a noção do que fazer. E Deus então desce lá e fala a Ananias: Senhor, vai agora à rua chamada direita. Saulo está há 3 dias. Ok? Saulo mandou. Isso aí. Matou Estevão, prendeu Tiago e quer matar eu. Era normal o sentimento de Ananias. Era normal. Ele disse: Senhor, tu está me mandando para a boca do jacaré? Senhor, se tu quiser, eu me arremeto aqui contra uma espada. Pelo menos não vão zombar de mim. Ananias, tu me conhece? Eu transferi o cargo, mudei o cativeiro, perseguidor agora é perseguido. Te prepare. Aquela pessoa que te persegue na igreja hoje, te prepare para amanhã ele ser o seu companheiro de oração. Por que, pastor? Está escrito: Deus não quer que nenhum de nós se perca, senão que todos venham ao pleno conhecimento da verdade e se arrependam. Preste bem atenção. Não amaldiçoe, não. Ananias saiu da sua casa e foi tremendo. E quando chegou, já tinha lá um homem de Deus chamado José das Consolações, apelidado de Barnabé. Irmão Barnabé, escute. O Senhor me mandou aqui para orar para um. Não pode entrar. Você tem certeza que ele está cego? No meio está trégia. Vamos lá para ele. Põe a mão sobre ele. A vontade do coração de Ananias é: Senhor, já que o Senhor salvou, leva ele. Leva ele. Quando ele põe a mão: Saulo, eu vim para te restituir a visão. Ei, Ananias. Ei, Ananias. Ananias. Ei, Ananias. O seu irmão está cego, precisa ver. Profetize a visão dele essa noite.
se Ananias não tivesse ido lá, o que seria da igreja de Deus hoje? Pastor, eu não estou entendendo nada, não. Deus abriu a boca um dia na eternidade e disse: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. O seu irmão que te apedreja está na lista. O seu irmão que te persegue está na lista. Aquele irmãozinho que só dá trabalho na igreja está na lista. Não existe crente ruim, existe demônio. Não existe crente que não presta, existe crente endemoniado. Agora também existe crente canela de fogo que põe o diabo para morrer. Seja o nome de Jesus Cristo.
o pó de onde o homem foi criado. Deus abre a boca e a terra derrete. Deus fala e o homem desmancha. Ele promete e ele faz cumprir. Segura um bocadinho aí. As promessas de Deus têm a hora de cumprir. Deus nunca vem antes e nem depois da hora. Ele sempre vem na hora certa. Porém, há um meio, há uma forma de descobrir quando é que Deus vai cumprir aquilo que Ele abriu a boca para dizer ao teu respeito. Todas as vezes que Deus se posiciona para cumprir uma palavra dele ao seu respeito, o diabo chega primeiro. Com ele vem o inferno inteiro. A tentativa dele é de fazer você murmurar, é de fazer você pecar. Se aquilo que você fez não deu certo, puxa o vesticlé da graça, cala-te, porque não era a hora da promessa de Deus cumprir. Ei, se aquele negócio que tu fez não deu certo, não venha dizer que Deus não queria te abençoar. A vontade absoluta de Deus é invariável, é imutável. Porém, a vontade permissiva de Deus varia de situação para situação. Qual é a vontade absoluta de Deus para você? Eu te abençoarei, eu te engrandecerei, tornarei grande o teu nome, prosperar-te-irei. Porém, a vontade permissiva de Deus deixa que as intempéries da vida e os ataques de Satanás batam na porta dos fundos da sua casa. Quando isso acontecer, levante a sua voz e cante o hino da vitória. O diabo é tão besta, é tão idiota, que ele se tornou o principal repórter divino para te dar a notícia que a bênção está na porta da frente. Olha para o irmão que está do seu lado, dedique o profeta para eles, dedique o profeta. Volta para ele, diz assim: se as coisas vai mal, se tudo não dá certo, se tudo é contra ti, abre a porta da frente, a bênção te espera. Você pode glorificar a Deus? Entenda, todas as vezes que Deus abriu a boca, foi para proferir bênçãos ao seu respeito. Você já notou? As bênçãos de Deus são imperativas. Te abençoarei, te farei grande, te prosperarei. Agora, já notou que as maldições de Deus são subjetivas? O que é isso, pastor? São condicionadas. Olha, se tu não me ouvires, se tu não me obedeceres, se tu se desviares de mim, se tu
Agora, enquanto você está aos pés da cruz, Deus está dizendo: minha filha, eis, eu estou dando uma ordem aqui para a Orquestra Sinfônica da Miséria parar de tocar na sua casa. Meu filho, olha, eu estou assinando aqui uma ordem de emprego. Eu vou despejar aquele ímpio para te colocar no lugar dele. Mas fique no pé da cruz, viu? Eu tinha 8 anos de idade quando isso me aconteceu. Eu ia à igreja levado pelos pais. E naquela noite de sexta-feira, depois do culto à noite, escondido, porque naquela época não podia reunir na casa dos irmãos para orar. Era facão na serra, era grupinho. A minha mãe foi para um grupo de oração na casa de uma irmã. E ali estava um profeta de Deus. Hoje ele está fazendo a obra do Senhor na Europa. E minha mãe me levou. Tinha 8 aninhos, não sabia as coisas da vida, quanto mais orar. Mas eu dobrei o joelho lá e... Daí a pouco eu senti que alguém chegou e fez isso em mim. Abri os olhos meio desconfiado, era o irmão Jorge. E Jorge era daquele profeta, que ele profetizava e tu podia escrever. Naquela noite Deus abriu a sua boca. Essas palavras acompanham a minha alma até a eternidade. Meu filho, eu sei que as tuas faculdades mentais são insuficientes para entender o que agora te falo. Porém, guarde essas palavras, porque a seu tempo cumprirá. Te dei as nações como catedral e o mundo como paróquia. Farei de ti um apregoeiro da minha palavra, e grandes serão as maravilhas que operarei através de ti. Para mim, ele está falando comigo. Terminou de profetizar, para mim, se tivesse profetizado, era a mesma coisa. Deus não tinha que cumprir nada disso. Ele proferiu para um menino, uma criança que não entendia nada. E os anos se passaram. Aos 14 anos, virei para meu pai, porque eu quero saber de ser crente, mas não. Afundei a cara na sexolatria, nas drogas e fui pro mundão. Cheguei lá, achei um companheiro bom. Dois desviados, amigo no mundo, era eu e o pastor Mateus. Irmão, você está achando que era só Jesus para aceitar esse negócio, fazer isso que é hoje? E olha que eu era um pouco pior do que ele. Porém, um dia, eu era profissional do Rádio FM lá na minha cidade. Era 10h30 da noite. Eu estava fazendo um programa que até hoje existe lá na cidade, chamado Good Times 95. Um programa de música romântica clássica. 10h30 da noite, o diabo entrou dentro do estúdio. Olhou nos meus olhos, me mostrou uma 635, para quem conhece arma, eu entendo o que eu estou dizendo, uma semiautomática dessas pequenininhas, com 5 balas no pente e uma na agulha, e disse: vai ser tudo para sua cabeça. Hoje tu morre. Qual marcha, irmão? Que diante de uma situação dessa não chora? Eu baixei a cabeça e pensei comigo: fim da linha. Ele botou escada, eu subi e agora está tirando. Porém, começou a fazer isso dentro do estúdio. E aquela brisa soprava, e aquilo entrava aqui, e vasculhar, sacudir aqui dentro. Aí, irmão, não teve jeito.
16 anos sem sentir Deus. Meu filho, olhei para um lado, olhei para o outro. É só eu nesse negócio aí. Meu filho, quando eu dei por conta de quem era a voz, aí a terra derreteu. A lágrima correu. Meu filho, tu não vai morrer nada, meu filho. Esta é a forma carinhosa que eu encontrei para dizer para você que eu ainda te amo e que estou te recrutando de volta hoje. Foi o programa mais longo da história minha de profissional. Quando deu 00:30, que eu saí daquele estúdio, eu saí pisando nessa altura. Quando eu saí do estúdio, eu olhei para trás, parece que um fardo tinha saído das minhas costas, eu estava leve. Eu encontro o irmão Roberto, novo convertido, ele olhou para mim: o que está acontecendo? Tu nunca saiu daí assim? Eu disse: Roberto, a paz do Senhor. Ele disse: vai vir de outro. A paz do Senhor, acabei de aceitar Jesus sozinho lá dentro. Ele olhou assim, meio sem crer. O que está acontecendo? Roberto, passou 18 anos a promessa. Hoje ela começou a cumprir. Aos 8 anos de idade o Senhor falou. Aos 26 ele começou a cumprir. Aceitei Jesus dia 7 de setembro de 1994. Conta aí. 9 dias. Isso foi numa quarta-feira. Na outra sexta-feira, a gente estava numa reunião de oração. Deus abriu a boca e disse: meu filho, Senhor, a promessa está na hora. Para isso eu tenho que te queimar. Então toma aí. Jesus me batizou com o Espírito Santo. Aleluia. Jesus achou que não estava bom. Uma semana depois, o presbítero da igreja disse: rapaz, seu testemunho é muito bom. Eu vou te levar para uma igreja vizinha aqui, aquela que vocês estão querendo comprar. E lá, você vai testemunhar isso. Eu peguei o microfone estava assim na minha mão. Com 30 minutos que estava falando, o céu abriu. Aí eu lembro da passagem do batismo de Jesus. Esse é o meu filho. Sabe que eu fico mais apaixonado por Jesus, irmão? Tu erra. O dia que tu acerta, Deus abre o céu e grita: diabo! É minha filha lá, ó. É minha, me pertence. É minha. Não toque porque é minha, é meu. Não toque, é meu. É minha, me pertence. E eu vou me acertar agora, diabo, viu? Dia 11 de março de 95, 6 meses depois, o Senhor me levou para pregar em um congresso de jovens na cidade de Colatina, no estado do Espírito Santo. Foi o marco da carreira. Tem 10 anos. Nunca parei. E às vezes alguém pergunta: o que é que aconteceu? Ele prometeu. Fica de pé agora, vamos. Abrir os céus para você agora. Para quê, pastor? Para dar testemunho de ti. Muitas pessoas acham, imaginam, que o mover do Espírito da igreja é por causa dos gritos do pregador. E eu gosto de fazer o que eu vou fazer agora, só para o povo saber que não é eu. A minha obrigação é de pagar o preço
querem que Deus dê testemunho dele essa noite? Se levanta a sua mão e segure. Aleluia. Segure. Baixe não, segure. Segure. Feche os seus olhinhos aí agora. Deixa eu te ver. Sacode a sua mãozinha, deixa eu te ver. Coloca essa mãozinha para Deus, deixa eu aqui. Deus vai dar testemunho de mim essa noite. Deus vai dar testemunho de mim, pastor. Deus vai colocar uma língua de fogo dentro da sua alma essa noite. Para o diabo ver que, por mais pecador que tu seja, tu ainda pertence a Ele. Já começou ali, olha, já começou ali. Aleluia, aleluia. Deixa eu ver onde é que Deus está dando testemunho aqui. Deixa eu ver onde Deus está dando testemunho aqui. Aleluia. Já para a aleluia. Onde é que Deus está dando testemunho? Aleluia. Deixa Deus dar testemunho de ti. Deixa ele se envolver agora contigo. Deixa ele se misturar contigo. Deixa ele penetrar em você essa noite. Você ainda pertence a Ele. Deus prometeu e Ele vai cumprir. Ele falou e Ele vai cumprir. Deus nunca trai a sua palavra. Deus diz que te abençoaria e tu serás abençoado. Deus diz que te prosperaria e tu serás prosperado. Queira o inferno ou não. Aleluia. 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 Diga, Jesus, eu estou aqui. Diga, Jesus, eu estou aqui. Diga, Espírito Santo, eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui.
Deus está dizendo para você: semente do teu ventre não foi feito para a perdição. Não te pasme, não se espante. Deus colocou o anzol no queixo dele e vai arrastá-lo até aqui. Não peça uma misericórdia, pois a violência está chegando.
E Deus está dizendo: meu filho, não se preocupe, pois a fúria do diabo eu tomo conta. Agora atente para as promessas que Deus vai fazer agora. Deus está dizendo que a caminhada será longa. Muitos serão os adversários, mas enorme será a vitória. Deus está dizendo que abrirá a tua boca e falará através dela. Deus está dizendo que a palavra dele na sua boca será tão poderosa que o inferno inteiro se curvará. Deus está dizendo que ficaste no céu na qualidade de profeta. Nessa profeta, pois Deus está te recrutando para ser alguém na obra dele. O diabo não mais poderá te tocar, porque essa é a vontade de Deus. Já foi usado, hoje não é mais. E sabe por quê? Porque você escolheu fugir do que enfrentar as alturas do ministério que Deus te deu. Por causa disso, tu perdeu a unção. E como todo homem, toda mulher que Deus chama, não sabe fazer nada mais do que cumprir o chamado, desde então, todas as portas se fecharam para você, porque tu não consegue fazer mais nada sem ser lembrado dos tempos passados. Meu Pai, Deus está te chamando essa noite na sala do setor pessoal do céu para reavivar a sua credência e botar de novo a unção dentro de você. Tocar em você, onde está essa pessoa? Vem aqui, minha filha, e correndo. Irmã Noemi, vem aqui. Irmã Jane, vem cá, minha filha. Aleluia. Aleluia. A gente tem que dar a mão para cá. Vamos ressuscitar o profeta. Minha cama. Aleluia. 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 Miniqueira carachana macai. Aleluia. 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 Olha bem aqui na face do homem de Deus. Olha aqui. A hora que essas mãos se tocarem, Deus vai entrar novamente dentro de você. Aleluia. Deus vai te dar em dobro. Deus vai te dar em dobro. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Receba de volta tudo aquilo que tu tinha com Deus agora. Pode orar, pode orar. É a glória de Deus, é a virtude de Deus, é o sangue de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia!
E você vai dar 3 glórias aí. Vocês fizeram a vida do avesso, gente. 1,
amigo estranho, vai ser agora. 2,5. O Espírito de Deus, ele está dentro de você. 2,75. O primeiro glória é para derrubar aquela barreira que te impede a porta de emprego aonde você quer. O segundo glória é aquela promoção que você está esperando. E o terceiro é aquela bênção familiar que você tanto busca. 1, 2, 3. Agora o que acontece? Não, se bater em cima, se apertar, dói. Dói? Ah, tá. O que é que a senhora não pode fazer por causa do problema nos rins? Não? Ah. Se Deus se deu, vai ser agora que nós vamos ver se ele deu, meu irmão. Então eu fui mentiroso. Vamos ver se eu fui profeta mentiroso. Vem aqui. Aleluia, Jesus. Pedra cura, hein? Não, não. Se Deus deu, Deus deu. Se não deu, não deu, ué. Bobagem é essa? Ou Deus deu, ou eu sou profeta mentiroso. Vem aqui. Vem, passa aqui. Vem cá. Vem. Vem aqui. É? Ela disse que se bater no rim, dói. Ela vai bater. Vai. Aleluia. Bate. Você não sabe bater, não? Não. Tá doendo? Não. Não? Continua sem doer?